Boa noite a todos, que bom poder estar mais uma vez com vocês, que bom que você pode nos receber aí no seu lar, na sua casa. Obrigado mais uma vez por você abrir o seu lar, a sua casa, para nos receber. E eu queria iniciar fazendo uma oração pelo pedido que você fez. Claro que nós estamos enfrentando um grande desafio nessa situação em qual nós nos encontramos, como igreja, como pessoas, e só Deus para nos ajudar, nos dar força, motivação para enfrentar esse momento tão desafiador. E eu queria, nesta noite, compartilhar da palavra de Deus, para que tenhamos mais confiança no poder de Deus, cada vez mais. Então, feche os seus olhos para nós orarmos pelos pedidos e para que Deus nos abençoe nesse momento onde vamos abrir a palavra de Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos conectados juntos como uma grande família através da internet, através do Teu Santo Espírito. Conforte o coração de cada irmão que está nos assistindo. Que o Teu Santo Espírito venha confortar neste momento o coração angustiado, o coração triste. Que o Teu Santo Espírito seja um bálsamo na vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Nós entregamos os pedidos que foram feitos em Tuas mãos, aqueles pedidos também que não foram feitos, não foram expressados, mas está no íntimo dos nossos corações. Atenda, Senhor, de acordo com a Tua vontade. E abençoe cada irmão, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. E abençoe agora, ao estudarmos a Tua palavra, conforte-nos, ó Pai. Que o pastor Pedro agora se cale e que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. Então entregamos a nossa vida em Tuas mãos, com o perdão dos nossos pecados, rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria que você fosse aí no seu quarto, na sua sala, ou aí no celular mesmo, você pegasse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no celular, abra a sua Bíblia, pegue lá no quarto, se está no quarto, pegue lá na estante, se está na estante, pega aí a sua Bíblia e eu queria que você abrisse num livro muito especial. Um livro que não fala e não é citado o nome de Deus. Tem 2 livros na Bíblia que não é citado o nome de Deus. Um deles é Cantares, não fala do nome de Deus, e o outro é Esther. E nós vamos meditar no livro de Esther. Abra sua Bíblia lá no livro de Esther. Abra sua Bíblia, nós vamos ler vários textos. Por isso que eu preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão, para você estar acompanhando aí no seu celular. E deixa a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler vários textos para nós entendermos e confiarmos plenamente em Deus. Veja. Nós estamos diante de um grande conflito entre o bem e o mal. Desde o início deste mundo, esse conflito tem acontecido. E Satanás, ele tenta destruir o povo de Deus. Isso é muito claro na história bíblica e nós percebemos isso, Satanás tentando e sempre indo contra o povo de Deus. E no livro de Esther, isso se tornou muito claro. Satanás tentando destruir o povo de Deus. E não é porque o livro de Esther não tem o nome de Deus, que você não vê a atuação de Deus. Ao contrário, você vê a atuação de Deus de forma mais intensa. E se nesta noite eu estou falando para alguém que talvez tenha pensado assim durante essa pandemia, durante essa crise, pensado assim, não, Deus me abandonou. Deus me abandonou. Não, Deus não está comigo. Saiba que talvez Deus não está aparentemente com você, ou aparecendo visivelmente na sua frente, mas Deus está atuando e está cuidando da tua vida. Deus está cuidando de você, meu amado irmão. E no livro de Esther, isso é refletido de forma bem intensa. Então, pensa comigo, e esse detalhe é importante. Nós estamos diante de um grande conflito entre o bem e o mal. Nós estamos inseridos. E nada do que acontece neste mundo, que acontece neste mundo, está fora desse grande conflito. Tudo o que acontece e tudo o que nós fazemos tem a ver com o grande conflito. Tem a ver com esse grande conflito.
Então, você precisa ter essa percepção ao fazer essa leitura bíblica e fazer essa percepção, ter essa percepção ao fazer a leitura do livro de Esther. E nesse momento de crise que nós enfrentamos, nesse momento de desafios que nós estamos enfrentando, nós precisamos fortalecer a nossa confiança em Deus. Fortalecer a nossa confiança em Deus. Este é o momento de confiar mais em Deus. Se você já confia, confie mais. Se você ainda não confia, você precisa confiar em meio à crise, confiar nos planos de Deus. E aqui está, abra sua Bíblia aí, Esther, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 3, finalzinho do verso 3, e é para a gente entender. Eu creio que você conhece essa história, mas eu queria relembrar alguns detalhes. Veja que interessante. Olha, diz assim: e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. E o verso 4, mostrou as riquezas da sua glória, do seu reino e esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Aqui está, você vai ver no verso 1, nos dias de Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E aí ele decide chamar todos os príncipes para fazer e mostrar a sua riqueza. E durante 180 dias eles ficaram nessas reuniões, ou mostrando o excelente, a grandeza do seu reinado. Só que o verso 5 diz assim: passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo, que achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio. Havia tecido branco, linho fino, estolas de púrpura, atolado com cordões de linhos de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, e sobre um pavimento de pórfiro, de marfim, de alabastro e de pedras preciosas. E o verso 7, dava-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. E o verso 8 diz assim: bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Veja, aqui o rei deu um banquete, não só para os príncipes, mas para os principais líderes, mas para todo o povo, de 7 dias. Imagine que grande festa, né? Onde o rei convida e por 7 dias eles bebem vinho em taças de ouro. Em taças de ouro. Uma grande banquete, uma grande festa. Só que, nesse momento na festa, algumas pessoas estavam já embriagadas, e o verso 9 diz assim: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E o verso 7 diz: estando já no coração do rei do vinho, já estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou chamar Vasti, a sua esposa. E o verso 11 diz assim: que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar povos e príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosa, mas ela se recusou. Ela disse: não vou. Ela se recusou. E aí você conhece a história. E ele ficou extremamente irritado, juntamente com seus conselheiros. Que tipo de exemplo a rainha está dando para todas as mulheres? E várias mulheres vão rejeitar o seu marido, a ordem dos seus maridos. E eles tomaram uma decisão de excluir a rainha Vasti, a rainha, da presença do rei. E colocar outra pessoa, outra rainha. E começaram a achar uma outra pessoa, uma outra mulher, para ser rainha do rei Assuero. E eles começaram. E aí começa a entrar na história a rainha Esther. Foi feito uma seleção de candidatas. E quem foi escolhida? Foi escolhida a rainha Esther. Rainha Esther, ela foi adotada por Mordecai, o seu tio, e foi educada. E ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha devido à sua formosura. E aí começa uma história que eu gostaria que você tomasse isso e destacasse isso. Do capítulo 2, o verso
o verso 16 diz assim: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-se a cabeça, a coroa real, e fez rainha em lugar de Vasti. Então, Esther foi declarada rainha, mas ela não contou a sua origem. Ela não contou a sua origem. E aí entra aqui uma história que aparentemente está fora de contexto. Mas você precisa prestar atenção nessa história, porque aí você vai entender todo o desenrolar daquilo que eu quero dizer para vocês. Veja, no capítulo 2, o verso 21 diz assim: naqueles dias, estando Mordecai, que era o tio de Esther, sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atender contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Perceba, esse incidente foi escrito no livro, e foi relatado isso que aconteceu. Esse atentado contra o rei foi descoberto por Mordecai e foi relatado no livro. Guarde essa informação que vai ser importante. Foi relatado no livro o que Mordecai tinha revelado dessa conspiração contra o reinado do rei. E agora no capítulo 3, fala que Mordecai é odiado por Hamã. Hamã era um grande homem próximo ao rei. E ele não era adorado como ele queria por Mordecai. Todos se ajoelhavam diante dele, mas Mordecai não. E isso o irritava, deixava ele irritado, que ele fez planos, não só para matar Mordecai, mas para matar também todo o povo judeu, a qual Mordecai pertencia. E aí, perceba uma tipologia de Jesus Cristo. Por causa de um homem, todos aqui foram condenados à morte. Por causa de um homem. Mas Jesus, ao contrário, por causa de um homem, nós fomos condenados, se podemos achar assim, ou falar assim, à vida eterna, por causa de um homem. Uma tipologia de Cristo. Mas claro, ao contrário. E veja, Hamã, ele conversa com o rei, e o rei dá autoridade. Ele fala, tem um povo que não obedece às suas leis. E nós precisamos agir. E se deu a ordem para matar todo o povo. E veja no capítulo 3, e o verso 8, diz assim: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Hamã. Deu autoridade para ele matar e tomar posse dos bens de todos os judeus. E foi dado essa ordem. E aí você vê no verso 2, o rei decreta a morte de todos os judeus, e foi espalhado essa notícia em todo o império. E veja, no verso 13, enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens. Olha aqui para mim, olhe nos meus olhos, eu gosto de falar isso para chamar a sua atenção. Olha aqui, para o que você está fazendo aí, olha aqui nos meus olhos. Perceba, eu não sei se você já esteve nessa situação, eu creio que não. Nós estamos enfrentando uma situação difícil, talvez você perdeu o emprego, talvez você está angustiado em ficar nesse isolamento, você talvez agravou a sua depressão, o seu estresse, você talvez esteja sem coisas na sua casa para o seu sustento. Eu creio que você tem enfrentado situações difíceis, e nós estamos enfrentando, e não é fácil. Mas eu não creio que essa situação que o povo estava é a sua situação, porque eles estavam com o dia e a hora
ou dia, né? A data específica da morte deles. Não só eles, mas as mulheres, as crianças, todas as pessoas, todos os judeus. Estava com a sua morte decretada. Você está marcado o dia da sua morte? Sim ou não? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Eles estavam numa situação terrível. Imagina o alvoroço que aconteceu, você saber, não, tal dia você vai morrer, as pessoas vão poder matar você e pegar os seus bens. Tem autoridade do governo para fazer isso, entrar na tua casa, matar você, a sua família, e pegar e se apropriar dos seus bens. O que você faria? O que você faria? Talvez não tinha outra coisa a fazer, a não ser confiar em Deus. E aí, começa uma história extraordinária. Começa uma história extraordinária. Enquanto o povo estava perplexo, Hamã e o rei se assentaram para beber. E aí no verso 15 diz isso. Só que no verso 4, Esther fala que Esther promete interceder pelo povo. E Mordecai manda um recado para Esther. Esther fica com medo, ela fala, não, mas eu não posso entrar diante do rei, porque senão ele pode mandar matar, e faz 30 dias que ele não me chama para ir até a sua presença. E Mordecai diz assim, olha as palavras de Mordecai, vendo o temor e o medo de Esther. Ele diz assim, então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus, porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como está é que foste elevada a rainha. Veja a confiança de Mordecai, eu fico estarrecido, impactado pela confiança de Mordecai. Ele era judeu também. Esther estava com medo, mas Mordecai tinha plena confiança. Ele disse para Esther, se você não agir, se você não for até o rei, vai vir livramento, ou por você, ou de outra forma, mas Deus vai nos livrar. E eu quero dizer uma coisa para você, isso que nós estamos passando vai passar, porque Deus vai nos livrar, Deus vai enviar socorro para mim e para a tua vida. Está passando por um momento difícil? Está um momento angustiante, desafiador na tua vida? Para os judeus se levantará socorro e livramento. Deus vai enviar o socorro, vai te enviar o livramento. Amém por isso, né? Saiba disso, Deus está cuidando de você. E veja, o povo se juntou e começaram a jejuar, e Esther se animou para ir falar com o rei. E você conhece a história, ela entrou diante do rei e ofereceu para ele um banquete, e ele aceitou esse banquete para ele e para Mordecai. E veja no capítulo 5, o verso 9, desculpa, para Mordecai não, para Hamã. Ela ofereceu para Hamã e o rei Assuero esse jantar. E veja o que aconteceu no verso 9, diz assim, então saiu Hamã naquele dia, alegre e de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Ele havia recebido o convite da rainha Esther, e ficou muito alegre, muito animado, porque a rainha queria honrar Hamã. Mas ele passando pela porta, ele percebeu que Mordecai não se ajoelhava diante dele, e ele ficou extremamente chateado. E veja, e ele foi para casa, contou Hamã a glória das suas riquezas e a multidão, no verso 11, de seus filhos, e tudo que o rei tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos. E a própria rainha, Esther, a ninguém fez vir como com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para ela juntamente com o rei. E o verso 13. Porém tudo isto não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e todos seus amigos, faça-se uma forca de 50 côncavos de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Hamã,
que mandou levantar a forca. Veja, o povo de Deus estava com o dia marcado da sua morte, mas agora Mordecai estava com a forca, literalmente com a corda no pescoço, estava com a forca pronta para ele, pronta. E se nessa noite eu estou falando para alguém que está desesperado, com a corda no pescoço, literalmente, confie em Deus, confie em Deus e presta atenção agora é o momento. Está com a corda no pescoço, está numa situação difícil, olha para cá, vai aí na sua Bíblia e olha o que diz, capítulo 6, olha o poder de Deus agindo agora na vida do povo de Deus. Lembra o grande conflito? Satanás usando pessoas para matar o povo de Deus, mas Deus está cuidando de nós, Deus está cuidando do seu povo. E no capítulo 6, olha que extraordinário, eu vou ler todos os detalhes. Capítulo 6, verso 1 diz assim: naquela noite, o rei não pôde dormir. Presta atenção nisso. O rei não pôde dormir. Peraí, o que o rei estava preocupado? Ele dava festa de dias. Tinha as mulheres que quiserem, o poder que queria. Fazia o que queria. O que estava deixando o rei incomodado? Mas essa noite, ele não pôde dormir. Sabe por quê? É o propósito de Deus. Ele não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Lembra aquele livro que foi relatado, que Mordecai havia feito? Ele não conseguiu dormir, e aí ele falou, pega aquele livro lá dos feitos memoráveis, pega para mim, dá uma olhada. E ele começaram a ler para ele, e veja o que aconteceu. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Ah, queridos, alguns podem olhar as páginas da Bíblia e dizer assim, coincidência isso. O rei ficou aí acordado, com insônia, e abriu ali o livro e caiu ali, coincidência. Mas você sabe, e eu também, que não é coincidência, é propósito divino. É Deus no controle da história. Deus no controle da tua história e da minha história, da nossa história. Nada acontece sem a mão de Deus estar agindo neste mundo. Nada, nada, queridos. Nada. E veja o que aconteceu. O verso 2, achou-se escrito, no verso 3. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou-lhe o rei, quem está no pátio? Espera aí, abriu-se o livro, o rei não dormiu, abriu o livro, caiu ali no Mordecai, e aí ele fala, espera aí, quem que está no pátio? Que honras eu devo dar para aquele que protegeu o rei? E aí ele olha, quem está no pátio? E aí eles foram ver, o verso 4 diz assim, perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, tinha preparado. É coisa extraordinária a Bíblia, né? Parece até coisa de filme, de novela, que as coisas vão se encaixando, mas não é a palavra de Deus. Como as coisas se encaixando. Então, eu preciso, para você não perder esses detalhes. O rei perdeu o sono, abriu os livros, estava ali o feito de Mordecai, e Ramã estava passando bem naquele momento para preparar a forca, estava preparando ou terminando já a forca de Mordecai. De Mordecai. E Ramã odiava Mordecai. E aí o rei perguntou, o que deve fazer? E olha aqui, que ironia do destino, mas é plano de Deus. Olha o que diz, quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado para dizer ao rei e tal. E o verso 5, os servos do rei lhe disseram, Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã, o rei lhe disse, que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo, de quem se agradarei o rei mais do que a mim, para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem se agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais. E Ramã estava pensando que era para ele. É hilário isso, né? Ele falou, não, quem o rei vai querer honrar? Acho que só eu.
é eu. E ele talvez estufou o peito, disse assim, é comigo mesmo. E ele disse, ó, quem o rei deseja honrar, você tem que dar vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã, apressa-te então, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai. E eu imagino a cara de Ramã, ele olhando todo feliz, e ele pensando agora, é eu. E ele fala Mordecai, e ele talvez murcha a cara. Porque Deus vai honrar aqueles que são fiéis a Deus. Deus vai nos honrar. E aqui, Mordecai estava com a forca, com a corda no pescoço. E de uma noite para outra, Deus mudou totalmente a história do povo de Deus. Numa noite, o povo de Deus estava com a data da sua morte marcada e perder todos os bens. Eles iam perder todos os bens, perder tudo que eles tinham. E Mordecai estava com a corda no pescoço. Sem saída, sem solução. E aí, na outra noite, de um dia para o outro, ou na mesma noite, Deus mudou a história, inverteu a história. E olha que coisa extraordinária. E disse, apressa-te, e ele tomou, e o verso 11, Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e levou o cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Angustiado e de cabeça coberta, Ramã foi para casa, e no capítulo 7, Ramã, ele é enforcado. Ramã é enforcado na forca em que ele tinha preparado para Mordecai. O verso 9 diz assim, então disse Harbona, um dos eunucos que servia ao rei, eis que existe junto à casa de Ramã a forca de 50 côncavos de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei, enforcai-o nela. E enforcaram, pois, Ramã na forca, que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Porque Esther fez aquele banquete e denunciou Ramã, que estava querendo destruir ela e o seu povo. E o rei confiou naquilo que Esther estava dizendo e daquilo que tinha lido sobre Mordecai e decidiu enforcar Ramã. Ah, queridos, a mensagem nesta noite para mim e para você é que podemos confiar no plano de Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus tem cuidado de nós. E Ele vai cuidar de você. Deus cuidou de Esther, Deus cuidou de Mordecai, Deus cuidou do seu povo. E Ele vai continuar cuidando de você. As coisas mudaram no nosso mundo, mas Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Deus continua com o mesmo poder de transformar e mudar vidas, de mudar situações extremamente difíceis. E eu gosto muito do texto em que Ellen White, escritora norte-americana que eu gosto muito, que você talvez goste também, ela diz mais ou menos assim, Deus tem 1000 maneiras de resolver os nossos problemas. 1000 maneiras. Então, confie, esse é o momento de nós confiarmos plenamente no poder de Deus. E veja que coisa extraordinária, no capítulo 8, o verso 10 diz assim, escreveu-se em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei, as cartas foram enviadas por intermédio de correios, montados em jinetes, criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º
mês que é o mês de Hadar. O rei não poderia revogar a lei que ele tinha estabelecida. Mas ele fez uma outra lei, dizendo que todo judeu podia se defender. E veja, no verso 15, então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul e branco, como também com grande coroa de ouro, e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. E no finalzinho do verso 16 repete: havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festa. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Veja, queridos, o dia que era o dia da morte deles, que deveria ser um dia de derrota, um dia de tristeza, um dia de rancor, de ódio, se transformou num dia de alegria, regozijo, não de tristeza. O dia que era para ser de tristeza, se transformou um dia de alegria, porque assim é com Deus. Deus é especialista em transformar maldição em grandes bênçãos, transformar tristezas em alegria. Você precisa só confiar nele. E aí foi criado a festa de Purim, que é em comemoração a esse dia de alegria. Assim, verso 23 do capítulo 9, assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo lhes prescrevera Mordecai, porque Ramã, filho de Ramenata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes para assolar e destruir. Então, o dia que era dia de tristeza se transformou em dia de alegria, dia de alegria. E o verso 27, e sobre todos que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera dele e segundo o seu tempo marcado. Todos os anos seriam lembrados de geração após geração. Esse dia, o dia de alegria, o dia de Purim. Ficou marcado na história do povo judeu como o dia da alegria, o dia do regozijo. E eles comemoram esse dia. Ficou marcado. Um dia que era para ser dia de morte, dia de tristeza, se transformou em dia de alegria e de regozijo. E o último texto, para nós terminarmos, capítulo 10, verso 3, diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Quando nós olhamos o livro de Esther, não tem o nome de Deus, mas nós percebemos a face de Deus poderosa, atuando na vida do povo de Deus. Você acha que Deus te abandonou? De maneira nenhuma. Deus está atuando, e a qualquer momento, de um dia para a noite, Ele pode mudar a história da tua vida. Está com a corda no pescoço? Está desesperado? Não sabe o que fazer? Confia no Deus Todo-Poderoso. Esse é o momento de confiarmos cada vez mais, de fortalecer a tua fé, fortalecer a sua confiança. Como você faz isso? Como que você confia numa pessoa? Quando você começa a conhecer ela, se relacionar com ela. Você precisa se relacionar com Deus, aproveitar esses momentos, e aí você vai fortalecendo a sua confiança. Confie plenamente no poder de Deus. Ele vai mudar e transformar a tua vida, a história da tua vida. Eu queria terminar com um texto que para mim tem sido muito especial e marcante nesses dias a qual nós estamos enfrentando. É um texto da escritora que eu citei, Ellen White. Ela diz assim: a majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja. Deus ainda dirige os negócios da terra. Amém por isso? Se Ele dirige as nações, se Ele dirige os negócios desta terra, se Ele dirige a sua igreja, Ele também está dirigindo a tua vida. Ele está dirigindo a tua vida. Confie plenamente
no Senhor Jesus. Como Ele transformou a vida de Mordecai, de um dia para a noite, Ele pode mudar e transformar a tua vida. Deus vai realizar grandes coisas na tua vida. Basta apenas você confiar. Amém por isso? Que mensagem especial da palavra de Deus. Quantos aqui nesta noite, quero fazer um apelo ao seu coração. Eu quero também. Quantos aqui nesta noite querem dizer: Senhor, eu quero confiar plenamente nos teus planos, nos teus propósitos. Eu estou com a corda no pescoço. Está aqui, ó. Está na corda no pescoço. Literalmente. Não vejo saída. Mas, Senhor, eu quero confiar em Ti. Isso, levante a sua mão aí. Onde você está, posso ver a sua mão? Isso, levante. Não tenha medo não. Eu quero também continuar confiando no poder de Deus. Amém pela sua decisão. Fique aí com a mão levantada onde você está. Não tenha medo não, fica aí com a mão levantada. Que nós vamos fazer uma oração especial. Porque essa é a forma de nós dizermos aqui: Senhor, estamos aqui para confiar em Ti. Nos ajude e olhe para cada um de nós. Então feche os seus olhos, fica a sua mão levantada para nós orarmos pedindo a bênção de Deus. Oremos. Pai querido, obrigado pela segurança da Tua palavra. Obrigado pela história de Esther, de Mordecai. Eles estavam em momento desesperador, com o dia marcado da sua morte, de perder tudo aquilo que eles tinham. E o Senhor transformou de uma forma extraordinária, de um dia para a noite, a vida deles. Transformando um dia de tristeza em dia de alegria, de contentamento. E nós confiamos em Ti, ó Pai, queremos continuar confiando. Fortalece a nossa confiança, a nossa fé em Ti, mesmo em momentos tão desafiadores, em momentos tão difíceis que estamos enfrentando. Fortalece a nossa fé, e a nossa mão levantada quer dizer que nós queremos segurar a Tua mão, e agora nós queremos apertar a Tua mão, confiante nos Teus méritos, confiantes no Teu poder. Então nos ajude a confiar plenamente em Ti. Abençoe a cada um de nós. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus. E pedimos uma bênção especial sobre o pastor Maurício, sua família, o seu ministério aqui no distrito do Guanabara, os líderes aqui de Guanabara também. Que a Tua mão poderosa continue atuando aqui nesse distrito. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém.